irmãos? Bom dia a todos. Que dia bom de começar um domingo. Junto dos nossos irmãos, dos nossos parceiros espirituais, para ruminar a palavra do Senhor no grande Bucafé. Depois de uma sequência de experiências maravilhosas que o Senhor nos deu no último mês ou no último ano, se você olhar para trás, tudo está acontecendo porque nós temos apenas um ministério. Só há um ministério. E esse ministério só tem uma linha ministerial. Esse único ministério que faz a vontade de Deus, ele não se ramifica em muitas linhas. Ele segue uma linha. Essa linha é a linha que o Espírito decide seguir. Por um lado, o Espírito cria o trilho para que esse ministério da nova aliança avance. E por outro lado, nós precisamos estar no Espírito para seguir o mover dessa única linha. Irmãos, não existem ministérios paralelos. Não existem ministérios pessoais que não se encaixem nessa linha. Porque o ministério de Deus, da nova aliança, veio para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra é Deus. O poder da obra é de Deus. E o ambiente da obra é o ambiente do Espírito. E esse Deus nos habilitou a sermos os ministros da nova aliança. Porque a nossa suficiência não vem de nós mesmos. Nós, irmãos, nós não somos nada. Nós somos que nem uma sarça. Aqui, posicionados, obedecendo, engajados, consagrados. Mas o fogo que vem é o fogo que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele precisa dos homens, mas não precisa do poder dos homens, porque o poder da obra de Deus é dele. E Ele nos habilitou para sermos os ministros dessa nova aliança, esse ministério da nova aliança, que é essa única linha, que não é da letra, mas ela é do Espírito. Amém. O Senhor foi o primeiro ministro. Ele veio para cumprir a obra de Deus. O envolvimento que ele teve com a obra de Deus não foi como os ministros atuais que só apenas administram e dizem, faça isso, faça aquilo. A vinda do Senhor teve uma renúncia da posição que ele tinha junto do Pai e da glória que ele tinha junto do Pai para vir aqui na terra entender o coração dos homens. Os homens que estavam na boca do leão, os homens que estavam escravizados pelo pecado, pela imundícia, pela sujeira, e sujeitos à opressão do príncipe das trevas, do reino das trevas. Mas esse nosso Deus se tornou um homem, para fazer a sua obra, e foi obediente até a morte, para livrar o homem daquele que tem o poder da morte. E para por meio de nós, de morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito, agora todos que pela fé recebem o Senhor, também se tornam pessoas livres, cheias de vida, com a possibilidade desse Espírito. Mas o ministério da nova aliança, a obra de Deus, é para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implica em tirar uma autoridade satânica, paralela, que não é de Deus, do universo, e devolver essa autoridade para Deus. E para que ele possa fazer isso, ele tem que andar numa linha onde as coisas não são da letra, onde as coisas não são da esfera terrena, onde as coisas se resolvem no seu trono lá em cima, no terceiro céu. Eu não sei se é geometricamente lá em cima, né? É tão longe, é tão acima. E quando ele entregar de volta para Deus toda a autoridade, tudo vai estar consumado. Mas nessa linha ele pega alguns homens e algumas mulheres e torna eles o seu corpo, a sua igreja. E esses homens e essas mulheres, por aprenderem a exercitar e viver no Espírito, obedecer a palavra, podem participar. Então, dentro dessa obra, ainda ele vai levar os muitos filhos à glória. Hebreus 2, 10
porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Conduzir à glória, irmãos, como nós temos visto de acordo com a palavra profética, é entrar totalmente em Deus, é ser aceito totalmente para a pessoa de Deus, enquanto Ele vai trabalhando as coisas que não têm relação com Deus, através da sua vida santa. E por meio da vida santa crescendo, nós vamos nos enchendo da santidade. Deus é único e nos vai tornar únicos como Ele é. E para Ele explicar como é que vai ser, para a gente poder entender o que é o processo, Ele também nos santifica, mas também está nos justificando por meio da sua vida. E quanto mais santos, mais santos, mais santos, mais justos. Mas enquanto isso, enquanto o ministério da Nova Aliança vai acontecendo e trabalhando e chegando a toda a terra, por meio do Evangelho, ele também vai tendo um ambiente de unidade. Unidade não é comer pizza juntos e concordar. Unidade é tirar todas as diferenças que impedem que Deus nos tome por completo. E isso é o caminho da glória. E também, irmãos, nós temos a oportunidade de receber o crescimento do amor de Deus. E quando Deus vai crescendo, vamos nos imergindo nessa atmosfera da presença e da pessoa de Deus. Esse amor nos vai dar confiança. Confiança para que quando chegar o dia final, nós vamos ao Senhor sabendo que Ele completou a sua boa obra em cada um de nós. Lembrando que essa obra não é individual, é essa unidade da igreja que Ele vai trabalhando em cada um de nós. E também, enquanto esse ministério acontece, a verdade vai trabalhando em nós. Tudo que não é de Deus, tudo que não é da economia de Deus, irmãos, é uma sombra, é um suspiro, é um sopro, é uma ideia. Mas as coisas da vida, as coisas da piedade, as coisas do ministério da Nova Aliança, a glorificação é realidade. A palavra de Deus é realidade. E nesse ministério da Nova Aliança, irmãos, que avançou, de acordo com o Espírito, nós temos a palavra profética. Queria falar, irmãos, da questão do Espírito. É muito importante percebermos que quando o Senhor subiu aos céus, passou 40 dias, voltei só um pouquinho. Morreu, ressuscitou, se tornou Espírito, soprou sobre os discípulos aquele fôlego de vida. Esse Espírito foi reativado, o Neshama de Deus entrou dentro do nosso Espírito e nos deu agora a oportunidade de viver por esse Espírito. E quando o nosso Espírito pega essa palavra profética, absorve e pratica, nós temos muita vida. Enquanto então Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias para os discípulos, ensinando como seria o ministério do reino, as coisas concernentes ao reino. Mas quando Ele foi ascendeu aos céus, falou, espera um pouquinho. Embora eu tenha explicado tudo para vocês, vão para a cidade, espera que vocês vão ser revestidos do Espírito. E aí eles foram lá para o Monte Olival, oraram no cenáculo, oraram, substituíram a vaga de Judas, e quando oravam, desceu sobre eles o Espírito. E só a partir de então, começou algo que estava relacionado à obra de Deus. E aí então houve o dia de Pentecostes, então eles se tornaram intrépidos pregando o Evangelho. E por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles seguiam o Espírito. Na nossa vida da igreja hoje, nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Nós precisamos aprender a tocar o Espírito para ir para a dimensão de Deus, para entender o governo de Deus, para entender a obra de Deus, para entender o poder de Deus, para subjugar essa terra e não aceitar as coisas de Satanás. Porque o nosso governo é dos céus, e o nosso ministério é do Espírito, e nós temos a palavra. E aí então, Jerusalém começou a ser inundada por palavra, por pregação de evangelho, a igreja em Jerusalém, porque o Espírito era com eles. Mas eles eram tão focados, que a palavra estava começando a ir de encontro com a ideologia do governo judeu atual. Então, houve uma perseguição muito forte. E os discípulos já não tinham aquela liberdade. Então, Estevão foi morto nessa perseguição. Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, conhecia a palavra, servia feliz, praticava a palavra, mas foi apedrejado e entregou o seu espírito invocando o nome do Senhor,
Enquanto ele via o céu aberto, ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí ele viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé recebendo ele. Porque o ministério do Espírito não tem limite. Mas aí em Jerusalém eles tiveram que ficar acuados, protegidos, porque tinha uma perseguição muito grande. Mas ninguém pode parar o ministério da nova aliança. Não é a morte de um apóstolo que para ele, não são as eras, mas é o caminho que o Espírito decide seguir. E aí o Espírito, em Atos 1, encontrou outro caminho, ou criou outro caminho. Vamos lá. Atos 1. Perdão, não é 11. (11) 20. Aí teve a dispersão, a dispersão, eles saíram pregando o evangelho. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Alguns não saíram em modo agente secreto, não pregaram para ninguém. Mas os outros desavisados que estavam cheios do Espírito, não quiseram nem saber, foram para Chipre, chegaram na Grécia, chegaram em Antioquia, pregaram o evangelho e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ninguém pode parar o ministério do Espírito. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Aí Barnabé, tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmãos, o ministério da nova aliança, ele segue o Espírito. Já que em Jerusalém não dava mais para o Espírito ter liberdade, então ele achou Antioquia pela pregação do Evangelho, e aí havia liberdade do Espírito. O que é a graça de Deus que o Barnabé viu? Será que tinha uma nuvem brilhante ali? Eu vou dizer o que é a graça de Deus. Semana passada, centenas de igrejas saíram para pregar o Outubro Rosa, com milhares de mulheres, alcançando todo o nosso continente. Você sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Deus. Isso mostra que a mão do Senhor está conosco, porque nós estamos escolhendo seguir o caminho do Espírito, o caminho da vida. E aquelas mulheres que não tiveram condições de sair no sábado, saíram no domingo. E algumas saíram durante a semana. Isso é a graça de Deus. Ontem nós tivemos aqui o Avança Jovem. Foi sensacional, não foi? A experiência nos foi renovada. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Nós tivemos a Expo Cristã. É ou não é a graça de Deus? Irmãos, esse ano o projeto Expo Livro recomeçou. E alcançou tantas pessoas. Nós temos o Posso Orar por Você. Isso é a graça de Deus. Esse é o que é o ministério do Espírito. Nós temos os comportores dinâmicos. Douglas está aí? Comportores dinâmicos, vocês podem se levantar? Isso é a graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos no Espírito obedecendo a única linha, a única palavra profética. A editora Árvore da Vida, irmãos, é a graça de Deus. Os livros que chegam nas nossas mãos são a graça de Deus. Você tem que ver que nem Barnabé. Barnabé ficou louco, então hoje a condição da igreja, irmãos, é a condição da igreja em Antioquia. E nós precisamos continuar dando essa liberdade para o Espírito, fazer as curvas que Ele quiser fazer, para sermos parte do ministério da nova aliança. Não importa o que nós sabemos, não importa a nossa opinião, não importa se nós estamos confortáveis ou não, nada vai barrar o avanço do Espírito. Vamos estar juntos ou não? Ontem nós falamos para os jovens que nessa corrida nós temos que conservar aquilo que nós temos. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva, irmãos, o Posso Orar por Você. Conserva o alimento diário. Conserva as reuniões da igreja, a comportagem dinâmica, os livros, o instituto, as conferências. Hoje os nossos irmãos Pedro, André e Esdras estão na Europa, em Roma, conferência,
pregando esse mesmo evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Deus. Jesus é o Senhor. Barnabé viu isso, irmãos. Você consegue ver isso? Sabe por quê? Por causa do Espírito. Não podemos abandonar o exercício do Espírito. Não podemos achar que exercitar o Espírito é só para nos sentir bem. Porque quando você exercita o Espírito, você se sente bem. Muito bem. Até o peso vai embora. Mas o ministério do Espírito, irmãos, não é para se sentir bem. É para, eu vou falar o que eu falo para os jovens, é para ser teletransportado para a esfera de Deus. Estamos aqui invocando o Senhor, ó Senhor Jesus. Que nome poderoso, o nome que foi dado onde todo mundo vai dobrar os joelhos. Mas nós temos a escolha de dobrar o nosso joelho hoje a esse nome. E quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, fomos transportados para a esfera da glória. Não dá para ficar muito tempo lá ainda, então a gente voltou para cá. Um dia nós vamos ficar para sempre, mas quando nós enxergamos o Deus da glória, nós então entendemos o objetivo do ministério, da única linha ministerial. Irmãos, vamos aprender a exercitar mais o nosso espírito, para tocar na glória de Deus, para ajudar, para cooperar com Ele na sua obra em cada um de nós, e para que nós todos, como uma igreja, como o corpo de Cristo em toda a terra, possamos chegar em Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus, que lindo isso! Esse é o ministério da nova aliança. E eu vou continuar lendo um pouquinho, Atos 13 agora. Que legal, né? É muito bom isso. É outra dimensão. Porque talvez a gente pense, nossa, Deus tem que resolver todos os meus problemas para Ele avançar. Ele não resolveu nenhum problema meu esse ano, e Ele avançou um monte. É ou não é verdade? Irmãos, vamos tirar a nossa mente das coisas terrenas. Vamos tirar a condição, se Deus fizer isso eu sirvo. Se acontecer isso, então é a vontade de Deus. Se não acontecer isso, é a vontade de Deus. Quem disse para você? Vai para o Espírito, vai para a glória. Deixa Ele falar a vontade dEle. Aí quando você volta, irmãos, não tem mais nada. E se eu estou doído com alguém, não estou mais doído. Se eu machuquei alguém, eu vou pedir perdão. Porque esse ministério da nova aliança é do Espírito. Ele tem os apóstolos. Ele tem a palavra, ó Senhor Jesus, e o Espírito e o soprado em cada um de nós, não é dessa terra, ó Senhor Jesus. Havia, Atos 13:1, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Eu não posso esquecer que Barnabé foi esperto. Ele viu aquele ambiente, foi buscar Paulo lá em Tarso e trouxe ele para Antioquia, e ele ficou 1 ano lá. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, impondo sobre eles mãos, os despediram. Irmãos, esse é um grande princípio. A igreja, número 1, está no Espírito. Número 2, tem a palavra do apóstolo. Tem a revelação, o conteúdo da economia de Deus, da revelação atual de Deus. E para nós, irmãos, é a palavra profética hoje, que é sensacional. A misericórdia de Deus ter dado ela para a gente hoje. Mas tem a unidade e a unanimidade. Para que o ministério da nova aliança, para que a obra de Deus seja feita, ele precisa encontrar um lugar onde ele tenha liberdade. Se ele decidir, ele vai decidir. Ele não precisa de outras opiniões, mas se nós aqui estamos apoiando os nossos apóstolos, irmãos, os irmãos Pedro, Esdras, André, Miguel, os nossos presbíteros aqui em São Paulo, seguindo a palavra, vamos fazer isso? Vamos fazer, irmãos! Vamos orar, vamos impor as mãos, porque a igreja ela tem um relacionamento contínuo com os apóstolos. É um relacionamento de amor e carinho. É um relacionamento de entrega e submissão. É um relacionamento de fé naquilo que o Senhor está fazendo. E então, orando pelas coisas de Deus, as coisas, então houve aquela viagem. Nós, como a igreja de Deus que acompanha o ministério da nova aliança, nós precisamos orar pelos nossos irmãos.
Nós precisamos ser um com os nossos irmãos. Por isso essa vida de Deus tem que tirar essas diferenças de cada um de nós, algumas complicações que nos fazem sair da simplicidade e da obediência, de cooperar com essa obra maravilhosa, de ser um com o Senhor. Eu quero que todos nós um dia, quando a gente cruzar a linha final, lembra, né, jovens? Todos como a igreja, lembremos que nós cooperamos com esse ministério, de maneira simples. Também, irmãos, um outro caso que foi mostrado foi quando Pedro foi preso. Prenderam Pedro, e ele só ficou preso entre 2 soldados. E os irmãos tinham oração contínua e incessante por Pedro. E de repente Deus brilhou uma luz, Pedro foi liberto, apareceu na casa e foi para a reunião. Não tem mais, não vou dar muitos detalhes, mas já pensou, irmãos, que selo que Deus nos dá quando nós oferecemos essa oração incessante pelos nossos apóstolos? A igreja veio para cooperar com isso. A igreja não é orbital a isso. Os nossos apóstolos, os nossos irmãos que falam uma palavra profética, dependem da oração da igreja. Incessante e contínua. Jesus é o Senhor. Antes da gente trocar, irmãos, que tal a gente levantar e orar pelos nossos apóstolos, pelos nossos ministros, pela palavra profética, e falar para o Senhor que nós, como a igreja, nós vamos seguir esse ministério. Jesus é o Senhor. Amém, amém. 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 Jesus é o Senhor. Muito bom. Essa deve ser uma prática normal entre nós, contínua, de orar pelos irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, cuidar deles com todo carinho. O que nós vimos essa semana, na quarta-feira do Alimento Diário, a igreja, ela precisa ter perfeita sintonia com os apóstolos. E um dos aspectos importantes nessa sintonia é a oração da igreja por eles. Então nós vimos em Atos 2, depois nós precisamos voltar a ler o livro de Atos com calma, porque a nossa reunião, o nosso tempo é curto, mas para a gente poder entender essas coisas. Em Atos capítulo 12, nós vimos ali o episódio, o registro da prisão de Tiago e depois de Pedro. Tiago foi martirizado, mas o Pedro foi preso também para ser morto. Mas a igreja estava em oração pelo apóstolo. E de uma forma milagrosa, Pedro saiu da prisão. Ninguém entende como ele saiu daquela prisão. Mas ele saiu passando pelos sentinelas, e depois ele mesmo não estava acreditando naquilo. Ele achou que estava tendo um sonho. Mas o Senhor libertou Pedro da prisão milagrosamente. E quando ele chegou, foi para a casa de uma irmã que os irmãos estavam ali orando na casa dela. Ele chegou lá, bateu, estava lá no portão, e as pessoas que estavam orando por ele não acreditavam que era ele. Isso é muito comum acontecer conosco também. Nós oramos por determinado assunto e nós não cremos que o Senhor pode realizar, fazer esse milagre. Aí quando viram lá, falaram assim, deve ser a alma dele. Ele deve ter morrido já. Mas aí depois perceberam que realmente era Pedro que estava ali. Então, irmãos, é uma boa lição para nós. Duas coisas importantes. Nós estamos falando do ministério, da nova aliança, do único ministério, da única linha ministerial. Uma coisa muito importante no ministério da nova aliança, aliás, duas coisas importantes, é a palavra e a oração. Essas duas coisas andam juntas. Nós precisamos da palavra,
e da oração. E por que este alimento diário, que agora tem 4 semanas, que nos ajuda a entrar no encargo do Ministério da Nova Aliança, o irmão Pedro fez questão de, nessas primeiras 4 mensagens, ele falar sobre o único ministério, a única linha ministerial, parte 1 e parte 2, que nós estamos ruminando hoje, e o nosso foco, o nosso único foco, o nosso foco na obra de Deus. Por quê? Porque ele não entrou direto em 2 Coríntios e ele fez questão de nos ajudar nesse aspecto do ministério, do único ministério, da única linha ministerial. Por um fato muito simples. Isso nos ajuda a ver a nossa origem. Qual é a sua origem? Essa palavra nos ajuda a descobrir qual é a nossa origem. Se você não sabe qual é a sua origem, é muito difícil. Você veio de onde? De onde veio a igreja? De onde surgiu isso que nós estamos fazendo? Então tem uma origem. Onde nós estamos? E para onde nós estamos indo? Isso chama-se visão. Primeiro aspecto dessas palavras que o Senhor trouxe a nós é para nos ajudar a ganhar visão. Se você não tem visão da origem, da sua origem, de onde você está e para onde você vai ter muita dificuldade de avançar. E junto com a visão, nós ganhamos uma responsabilidade. Ele deu visão para quê? Para nós entendermos que nós fazemos parte desse empreendimento, desse negócio. Nós fazemos parte desta obra. Nós estamos dentro deste ministério. Então joga para nós responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Dos irmãos que estão à nossa frente. Não, é minha responsabilidade. Se nós não temos visão, nós não vamos saber qual é a nossa responsabilidade. Mas se nós temos visão e sabemos qual é a nossa responsabilidade, nós vamos prosseguir. Até a volta do Senhor. E torcendo para que o Senhor volte logo. Sempre. Fazendo de tudo. Quem tem visão, ganha uma causa. Você tem uma causa? Os jovens nossos. Vamos começar com os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas mulheres, irmãs, os nossos homens, irmãos. Cada coisa que tem sido feita no nosso meio. Avança Jovem, Comportagem Dinâmica, Expo Livro, eventos como Expo Cristã, Bucafé, Acampa Dentro. Acampa Dentro também? CEAP. Opa! Tudo isso, irmãos, esses itens todos mostram que nós temos uma causa. Avança Jovem para nós não é reunião, não. Congresso de mulheres não é reunião. Nenhuma atividade que nós fazemos, ela tem um fim em si mesma. Tudo que nós fazemos é por uma causa. Se nós não sabemos o que nós estamos fazendo, vai ficar ali. Aquele evento. Aquela coisa que aconteceu. E você não tem mais nada a ver com aquilo. Só daqui a tanto tempo que você vai fazer aquilo de novo.
Então, por isso é importante nós termos visão. É importante nós sabermos qual é a nossa responsabilidade. É isso que o irmão Pedro procurou nos ajudar. Então, nas duas primeiras mensagens, foi falado, a primeira foi sobre o único ministério, a segunda sobre a única linha ministerial. E nós falamos sobre essa única linha ministerial, cobrindo até a experiência do ministério de Pedro. Na verdade, o ministério neotestamentário, ou o ministério do Novo Testamento, ele começou com o próprio Senhor Jesus. O irmão André nos falou hoje de manhã. Ele começou esse ministério de uma maneira maravilhosa, entendendo o homem, sabendo quem era o homem e podendo assim socorrer o homem. Ele exerceu o seu ministério terreno de uma forma maravilhosa, se compadecendo de nós, cuidando de nós. Não é como muitas pessoas fazem e são grandes líderes, mas não se preocupa com as pessoas. Jesus não, ele cuidava das pessoas. Ele atendia a necessidade de cada um. Ele era perseguido por causa disso? Ele era criticado por causa disso? Zombavam dele? Sim. Mas ele segurou firme a sua comissão. Cuidava das pessoas. Nós precisamos fazer isso também. Sim. Aí o Senhor passou por todo um período de sofrimento, morreu, morte de cruz. Nós vamos partir o pão daqui a pouco. Nós vamos tomar o cálice da bênção. Por que nós podemos tomar o cálice da bênção hoje? Porque o Senhor tomou o cálice da maldição. Ele tomou esse cálice no meu lugar. E no seu lugar. Às vezes nós partimos o pão e vemos dois elementos sobre a mesa. Nós vemos os irmãos orando e partindo o pão aqui. E vemos alguns irmãos distribuindo. Mas nós muitas vezes não sabemos o significado disso. Isso é bênção para nós. Isso é história de amor. Isso é uma história de entrega, de doação de Deus para o homem. E essa história tem que nos alcançar. E também, por meio de nós, alcançar outros. Por isso que nós temos tanto encargo pela pregação do Evangelho. Queremos fazer com que outras pessoas participem dessa linda história. História de amor. História de doação. História de entrega. O Senhor então morreu. Uma morte, naquela época, considerada maldita. Morte de cruz. Foi humilhado. Mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Ele ascendeu aos céus, foi acima dos céus dos céus. E esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o fez ascender e estar assentado nos lugares celestiais. Esse mesmo poder agora está dentro de você. Está dentro de mim. O que tem na sua vida, que problema você tem, que Deus não pode solucionar. Ele está acima de todas as coisas. E essa pessoa agora está dentro de nós. E todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Não podemos deixar o inimigo fazer gracinha com a nossa cara. Nós temos que mantê-lo no lugar dele. Na nossa experiência. Não, aqui não. Eu estou em outra situação. Eu estou conectado com Deus. Esse ministério está fazendo isso com a gente. Esse Jesus maravilhoso, essa obra maravilhosa que ele realizou na terra, não podia permanecer só com ele. Mas ele precisava dar continuidade nessa obra. Por isso que ele chamou pessoas. E ele
deu responsabilidade para essas pessoas. Então, os primeiros 12 apóstolos, liderados por Pedro, deram continuidade à obra ministerial do Senhor, ao ministério do Novo Testamento. Então, Pedro foi o representante dos primeiros 12 apóstolos no início desse ministério. E todos nós estávamos ali representados também. E quando começou isso? Primeiro começou com o sopro de João 20, 22. Algo entrou, de Deus entrou no homem. Algo eterno entrou em nós. Além de nós termos o Espírito humano, entrou o Espírito de Deus. Mas em Atos capítulo 2, temos o registro do dia de Pentecostes. Que os que permaneceram em Jerusalém, em oração, aqueles 120 galileus, receberam a promessa que havia sido feita pelo profeta Joel. A promessa do derramamento do Espírito. E esse derramamento do Espírito deu para eles poder. Para dar continuidade à obra de Deus na terra. Esse grupo do dia de Pentecostes foi um grupo de judeus. Mas essa história não parou nos judeus. Em Atos capítulo 10, nós vemos de novo o Espírito sendo derramado. Pedro então levou essa obra para os gentios. Com muita dificuldade, por causa da tradição, por causa dos conceitos, dos preconceitos, mas com muito custo, ele foi levado aos gentios e abriu a porta do evangelho para os gentios. Em Atos capítulo 10, nós temos então o registro do derramamento do Espírito sobre os gentios. Eu e você estávamos representados ali. Amém? Esse poder chegou a nós. Então, irmãos, esse ministério continuou sendo desenvolvido no Novo Testamento. Só que muitos sofrimentos, muitas tribulações, muitas lutas. Mas nenhuma dessas lutas, tribulações, sofrimentos, pressões, perseguições e até martírios, nada disso barrava o prosseguimento desse ministério. Porque essa obra é de Deus. Então Deus continuou usando os seus servos. Mas chegou um momento que Deus não pôde mais continuar contando com Pedro. Apesar de fazer muitos milagres na vida dele. Mas ele já preparou alguém, no capítulo 9 de Atos, já preparou alguém para poder dar continuidade a esse ministério. E ele chamou então Saulo. No caminho para Damasco, ele teve uma experiência com o Senhor. Então Paulo, ou Saulo, foi introduzido também nesse ministério. Agora a pergunta que nós precisamos fazer. Esse ministério estava fluindo por meio de Pedro, e os 11 com ele. Mas por que o Espírito Santo resolveu incluir Paulo nesse ministério? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual é a necessidade do apóstolo Paulo no ministério da Nova Aliança? Conteúdo. Dá conteúdo para o ministério da Nova Aliança. O irmão ali já tinha falado, não sei quem falou. Dá conteúdo para o ministério da Nova Aliança. Isso é muito importante. Deus chamou Paulo para isso. Esse ministério ele tem um conteúdo. E esse conteúdo, ele veio de uma experiência íntima de alguém com Deus, que nenhum homem jamais tinha tido antes. Porque Paulo, ele dá testemunho de si mesmo, em 2 Coríntios capítulo 12, diz que ele conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia. Ele falou assim, Deus o sabe. Que foi arrebatado. E esse homem viu coisas maravilhosas que não podiam ser mencionadas para outras pessoas. O que será que esse homem viu?
Esse homem viu Deus como Ele é. Quem é Deus? Deus é luz. Ele viu Deus como luz. Quem é Deus? Deus é amor. Ele viu esse Deus. Deus é luz, não tem sombra nenhuma. Deus é amor, é uma coisa incondicional. Se doa, se dá, se entrega, independente da situação. Esse homem teve essa experiência. Mas como traduzir isso em linguagem humana para outras pessoas? Ele teve muita dificuldade de fazer isso. Então, por isso, irmãos, o Senhor usou Paulo durante o seu ministério para traduzir essas coisas que ele viu, que é difícil passar para outros. Mas ele foi fazendo, foi trabalhando e foi gerando esse conteúdo maravilhoso do ministério da Nova Aliança. E eu quero avançar então, Paulo, aqui no capítulo 17, eu estou avançando bastante, né? Ele fala com um grupo de pessoas que adoravam um Deus desconhecido. Que Deus que essas pessoas adoram? Está lá, uma placa bem grande ao Deus desconhecido. Versículo 23. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Presta atenção nisso aqui, gente. Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós somos geração de Deus. Olha, nós não somos da terra. O único elemento da terra que nós temos no nosso ser é o nosso corpo. Emprestado. Ele nos foi dado temporariamente por Deus, para nós vivermos aqui. Mas o que nós fazemos com o nosso corpo? Muitas vezes nós idolatramos o nosso corpo. Nós cuidamos excessivamente dele, mas não damos atenção para o que é essencial. Esse nosso corpo vai passar. Nós temos que dar atenção para o espírito, para o homem interior. Não estou dizendo para a gente não cuidar da saúde física, né? Vamos cuidar sim, mas temos que dar mais atenção para o nosso homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Nós lemos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vamos dar atenção para o nosso homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. Um pouquinho mais para frente. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Jó capítulo 33, versículo 4. Vamos lá. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Capítulo 34, versículos 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo,
e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. E João, capítulo 20, versículo 22, que nós citamos há pouco, diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Tem algo dentro de nós de grande valor, de grande importância. Nós precisamos atentar para esse assunto. Não é só comida, vestimenta, as coisas externas que nós devemos valorizar. Carro, casa, dinheiro, essas coisas. Tudo isso aí, irmãos, nós podemos usar para servir o Senhor. Se o Senhor tem nos dado alguma coisa, vamos usar para servir o Senhor. O Senhor tem te dado um bom emprego, uma boa empresa, tem dado rendimentos para você extraordinários, maravilhosos. O que você vai fazer com isso? Ou ficar cada vez mais orgulhoso, mais arrogante, mais cheio de si? Não, é para o Senhor. Ele está dando isso para você cuidar da obra dele. Daqui a pouco vai ser aberta a oportunidade de nós ofertarmos. Vamos ofertar com esse coração. O que eu tenho, o que eu sou, é do Senhor. Ninguém precisa ficar esgoelando aqui na frente, oferta, por causa da necessidade A, necessidade B, necessidade C. E irmãos carentes, necessitados, pregando o evangelho, suando a camisa, precisamos cuidar deles. Não precisa. Nós devemos abrir nosso coração para ofertar ao Senhor. Abriu a caixa de oferta, todo mundo corre para cá. Jesus vai voltar logo, se essas coisas acontecerem no nosso meio. Porque nós estamos mostrando que nós temos, o nosso coração é dele. Nós não estamos falando de coisas, fazendo coisas, atitudes, mas nós estamos escancarando nosso coração para Deus. Senhor, o que eu sou, o que eu tenho é do Senhor. Toma aqui, Senhor. E tenha misericórdia, e multiplica. É pouco, não é nada isso. Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 19. Na terceira viagem de Paulo. Na verdade, essa mensagem fala da primeira viagem, rapidamente. O irmão Dong nos ajudou muito bem. Paulo e Barnabé, primeira viagem missionária. A segunda, Paulo e Silas. E aqui, foi uma segunda viagem maravilhosa. Muitas igrejas foram geradas, né? Principalmente na região da Galácia ali. E ali nós vemos a conversão de Lídia. No capítulo 16 de Atos, nós vemos a conversão do carcereiro. Coisas maravilhosas aconteceram nas viagens de Paulo. Na terceira viagem, ele chegou em Éfeso. Eu preciso destacar isso aqui para vocês. Dá um zoom aqui nessa chegada dele em Éfeso. Porque isso tem tudo a ver com a gente, tá? Aliás, tudo tem tudo a ver com a gente. Aqui, na chegada de Paulo a Éfeso, durante a terceira viagem, a partir do versículo 8, diz que ele frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos. Sabe o que é empedernido, não? É endurecido como pedra, né? Coração de pedra. Se mostraram empedernidos. E descrentes. O que é descrente? Falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano, provavelmente era um filósofo, naquela época. Ele tinha um espaço ali, e usava aquele espaço para falar um pouco das suas filosofias. Mas, Paulo conseguiu um lugar nesse espaço, nessa escola de Tirano, e ele discorreu ali diariamente, e durante 2 anos, dando ensejo
a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Coisa maravilhosa, hein? 2 anos. Depois, se você for ver mais à frente, no capítulo 20, você vê que Paulo ficou um total de 3 anos, capítulo 20, versículo 31, 3 anos em Éfeso. Por que eu quero destacar esse ponto aqui? Que fomos ajudados nessa palavra. Porque esse lugar que Paulo produziu ali, na escola de Tirano, foi uma espécie de CEAP. Centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. Mas, na verdade, o que Paulo estava preocupado? Ali naquele lugar, falando para algumas pessoas ali. Ele estava preocupado com a continuidade da obra do Senhor. O que Paulo queria produzir ali? Produzir mais líderes. E o que Paulo produziu de fato ali, que nós podemos dar testemunho de alguém que foi produzido, né? Deve ter sido produzidas muitas pessoas, mas uma pessoa nós podemos dar testemunho dela. Quem foi? Epáfras. A irmã Lene respondeu. Então Epáfras foi aperfeiçoado pelo apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós precisamos de um lugar como esse, para aperfeiçoamento de líderes. Então, por isso que o Senhor nos deu o CEAP. O CEAP era só aperfeiçoamento para colportagem. Só que agora é mais do que isso. O CEAP é aperfeiçoamento de líderes. Por quê? A obra do Senhor precisa de líderes. Para quê? Líderes na igreja. Líderes num grupo familiar de cuidado mútuo. Líderes para o Avança Jovem. Líderes para o Congresso de Mulheres. Líderes para os serviços da igreja. Líderes para a colportagem dinâmica. Tudo precisa de líder. Se você não tiver líderes, a obra para. No seu grupo familiar, por exemplo, cada grupo familiar é como se fosse um CEAP, um aperfeiçoamento de líderes. Se você não liga para as pessoas durante a semana, se você não cuida delas, se você não estimula uns a orarem pelos outros, aquele grupo vai minguar. Mas se você tem um espírito de líder, se você tomou o grupo familiar como uma causa, é a sua causa. O Avança Jovem é minha causa. O Ministério das Mulheres é minha causa. O cuidado com os adolescentes é minha causa. O serviço de música é minha causa. Partir do Pão é minha causa. Recepção é minha causa. Literatura é minha causa. Deus vai poder te usar muito. Porque você vai encorajar outras pessoas. Senão a obra para ali. Tudo para. Se ninguém cuidar disso aqui, para tudo. Você vai chegar aqui e vai estar tudo jogado às moscas. Mas tem gente cuidando daqui. Por quê? Porque tem líderes. Acompanhando, fazendo, sendo modelo, aperfeiçoando. O café não funciona. Não funciona porque a gente não trabalha. Grupo familiar não adianta, irmão. Não adianta, porque não trabalha. Trabalha, ora, busca o Senhor, liga para as pessoas, sai para visitar as pessoas. Hoje a gente está visitando os irmãos assim já, ou porque fez uma cirurgia, ou porque ficou doente, ou porque não pode vir na reunião. Nós vamos nas últimas já. Às vezes não achamos nem os irmãos mais. Temos que visitar ainda quando ele está bom. Orar por ele enquanto a gente está vendo ele aqui. Porque senão ele some. E depois vai ficar um perguntando pro outro, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Tadinho, sumiu, desapareceu, caiu da fé. Ficou rebelde, rebelião tomou conta dele. Ficou indiferente às coisas de Deus, às coisas espirituais. Tudo. Depois que vai embora, essa pessoa é taxada de tudo. Mas enquanto ela está aqui,
Por isso que eu digo, vida conjugal é o dia a dia. Casamento é dia a dia. Casamento não é a cerimônia, que todo mundo faz o melhor para a cerimônia. E o dia a dia? É cuidado, marido e mulher. Cuida um do outro. Ora um pelo outro. Ora um com o outro. Alimenta. O que você está conversando em casa? Só sobre economia? Só sobre compra de supermercado? Só sobre compra de roupa? Está na hora de trocar o armário da roupa? Vamos jogar isso aqui fora e comprar roupa nova? É isso. O nosso assunto é esse. Olha, nós vamos acabar com junto com a roupa. Nós vamos envelhecer junto com a roupa. E nós vamos ser jogados fora também. Agora olha no olho da sua esposa. Olha no olho do seu marido. Olha no olho do seu filho. Olha no olho do seu pai. Olha no olho dele. Meu pai, a gente tinha o hábito de pedir a bênção lá em casa e ainda beijava a mão, né? Hoje, falar sobre isso, beijar a mão, ainda usa em alguns lugares. Muito bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, meu pai, quando a gente esquecia de pedir a bênção, ele falava assim, você dormiu comigo hoje? Ô pai, perdão, a bênção. Aí ele ficava tranquilo. Aperfeiçoamento. Um irmão saiu com os comportores dinâmicos essa semana. Um irmão responsável de uma igreja, um cooperador também, na obra. Aí, depois ele foi ter comunhão comigo. Falou, Deus, o negócio é difícil. Eu estou todo assado. Falou assim para mim. Porque a gente sai 10 horas e volta para casa 10 horas da noite. E tem gente que volta meia-noite, fazendo trabalho de comportagem dinâmica. Eu pergunto para você, nós temos que orar por esses irmãos comportores ou não? Vai fazer comportagem para você ser assado lá. Você vai ser assado, vai ser cozido. Falar para os irmãos, passou pouco livro, hein, irmão? Os bichinhos estão totalmente entregues para a obra. Temos que orar por eles. Mas tem uma liderança muito importante à frente deles. E cada item da igreja precisa ter liderança forte. Esse item vai avançar. Ora para o Senhor para que Ele produza em você um líder. Não para ser só um irmão na igreja. Participar da reunião domingo de manhã. Ou sábado à noite. Ou qualquer outro dia da semana. Mas que você seja um líder na igreja. Ontem uma irmã que serviu no acampa dentro, cuidando dos jovens, ela ficou numa alegria, cuidando das crianças, aliás. Ensinando para as crianças, falando sobre saúde bucal. Ela ficou numa alegria, porque ela pôde ser útil ao Senhor. Irmãos, é muito bom a gente ser útil ao Senhor. Experimenta, tem esse gostinho para você ver, e você não vai querer ficar desempregado na igreja. Eu quero dar uma interrompida aqui agora, 11 horas. Tem alguns irmãos que vão fazer Enem agora, não é? Quem são os irmãos jovens que vão fazer Enem? Irmãos, podem ficar em pé? Os jovens que vão sair para orar pelos jovens que vão fazer Enem. Quem são os jovens que vão sair para orar pelos jovens que vão fazer Enem? Quem vão? Então, o que o Arthur acabou de dizer aqui em outras palavras? Eles são líderes, eles estão cuidando dos jovens. Fazer isso é espírito de liderança. Tá bom? Então eu posso orar por vocês? Eu não estou com a minha camiseta aqui, mas eu vou deixar escapar. Agora já deixei escapar. Então vocês vão orar pelos jovens? Agora? Vão sair agora? Então,
Nós vamos continuar mais uns minutinhos aqui, que eu tenho mais alguns assuntos para tratar com vocês, tá bom? Não sai daí não, fica quietinho aí. Vamos orar por eles? Vamos ficar em pé toda a igreja? Bora. Senhor Jesus, amém. Entregamos esses jovens a Ti, que vão orar pelos jovens, que vão sair para fazer o Enem. Ó Senhor, dê espírito de poder para eles, que o Senhor possa sair na oração deles, possa empoderar os nossos jovens, abençoar a inteligência deles, que eles todos possam ser aprovados, ó, possam ver o Senhor, ó, nesse momento dessa prova, tão importante para eles. Entregamos nossos jovens a Ti, que vão prestar esse exame. Senhor Jesus, sustenta cada um deles, que eles possam tocar no Senhor, que eles possam ver ainda mais o Senhor, que eles possam se consagrar ainda mais ao Senhor. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, os irmãos podem sair. Vai sair toda a igreja? Não, né? Quase toda. Eu posso falar só mais... Estou acabando já o meu compartilhar aqui. Mas eu estava dizendo que Paulo produziu ali, no SEAP dele, pelo menos uma pessoa que nós podemos dar testemunho dela. Foi Epáfras. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 7. Sou corajoso, né? Interromper a reunião assim. Olha só. Segundo fostes instruídos por... Vocês estão me acompanhando, não? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aí ele relatou algumas coisas para Paulo a respeito dos irmãos ali. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ou seja, Epáfras produziu pelo menos 3 igrejas, que podemos falar aqui claramente. Colossos, que mais? Laodiceia e Hierápolis. Agora, vocês acham que ele fazia isso de forma relaxada? Não. Ele fazia isso, olha, se esforça sobremaneira. Continuamente. Olha, eu fiz um esforço hoje. E amanhã? É continuamente. Por vós, nas orações, nós temos esse encargo de oração, muito vivo em cada um de nós. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade. Olha, isso sim é um líder. Esse sim é um cooperador. Esse é um ministro da nova aliança. É esse tipo de ministro que eu quero ser. E dele dou testemunho. Irmãos, por isso que é importante você ter visão. Senão você não se entrega por essa causa. Você conhece aquela fábula dos 3 pedreiros? Quem já ouviu a fábula dos 3 pedreiros? Levanta a mão. Ei, amém. Quem nunca ouviu a fábula dos 3 pedreiros? Levanta a mão. Eita! Então eu vou fazer sucesso hoje de manhã. Eu vou falar a fábula dos 3 pedreiros. Um cara ia passando assim, um sujeito, um viajante, sei lá quem ele era. Aí viu um canteiro de obras ali. Parece que era uma obra interessante, porque tinha muita coisa, muito material de construção ali. Aí ele virou para um pedreiro e falou assim: o que você está fazendo aí, meu irmão, meu amigo? Ele falou assim: eu estou
fazendo uma massa aqui. Né? Cimento, areia, água. Muito bem. Ele chegou para o segundo pedreiro e falou, e você, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu vou levantar uma parede aqui. Olha só. E vou rapidamente encurtar a história e partir para o terceiro pedreiro. Aí, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou aqui trabalhando e contribuindo para a edificação, para a construção do maior edifício dessa cidade. Do edifício mais importante dessa cidade. O que você está fazendo aqui? Está mexendo massa aí? Está fazendo o que na comportagem? Fazendo massa aqui. Está difícil, irmão? Difícil. Mas tem que fazer massa. O que você está fazendo? Parei, levantando, parei. Não, mas o sol está maltratando. Hein? Mas tem que fazer. E você, o que você está fazendo? Eu estou construindo alguma coisa importante. Eu estou num empreendimento grandioso. O ministro da Nova Aliança está num empreendimento grandioso. E o Senhor vai nos curar. À medida que nós nos envolvermos, nos comprometermos, nos entregarmos, nos consagrarmos para esse ministério. Bora, gente. Vamos para cima. Vamos partir para dentro. Vamos embora. Vamos sem dó e piedade. Dó e piedade de nós mesmos, né? Bora. Partir para cima do inimigo. Pregar o evangelho, levar a palavra para as pessoas. Atos capítulo 20. Paulo, ele tinha que voltar para Corinto, porque ele tinha coisas para resolver ali em Corinto, né? Não é verdade? Então, a partir do capítulo 20 de Atos, nós temos essa tentativa de Paulo para voltar para Corinto e resolver alguns problemas ali. E o desejo de Paulo era ter também um lugar ali, um centro de aperfeiçoamento para obreiros, para líderes. Só que ele não conseguiu ficar muito tempo em Corinto, porque armaram a cilada para ele, ele teve que sair rapidamente dali, aí foi para Trode, aí depois em Mileto ele encontrou com os presbíteros, convocou os presbíteros da igreja em Éfeso, e ali encorajou os presbíteros, depois prosseguiu viagem, e assim por diante. Para encurtar a história, Paulo, no final, perdeu a liberdade que ele tinha de ir e vir, de cuidar das igrejas pessoalmente. Então ele foi preso, foi para Roma, né, depois de ter apelado para César, e ali, na prisão em Roma, ele ficou numa casa de aluguel, então uma prisão domiciliar, e ali ele aproveitou para continuar liberando o ministério da Nova Aliança, agora por meio de cartas. E ali ele escreveu 4 epístolas, que são consideradas o coração da Bíblia. O livro de Efésios, que mais? Filipenses, Colossenses e Filemão. Então Paulo escreveu essas 4 cartas importantíssimas, depois ele saiu da prisão, depois voltou novamente. Então Paulo, o ministério dele ficou limitado depois ao seu ministério epistolar, de colocar, de registrar as revelações que o Senhor deu para ele, e graças a Deus, né, pelo apóstolo Paulo, que essa revelação chegou a nós, né? Se não tivesse registrado, a gente não estaria aqui, né, hoje. Mas você pode dizer o seguinte, pronto, foi embora Paulo. Em 67, Paulo foi martirizado. Mas o Senhor preservou uma pessoa, que fazia parte do grupo dos 12 primeiros apóstolos. E essa pessoa era João. Ninguém podia imaginar que o Senhor iria usar João. Mas o Senhor usou João. Aí em 69, João se muda para Éfeso. E aquele espaço que Paulo criou ali, de treinamento, de aperfeiçoamento, João usou de uma maneira maravilhosa. Por quê?
Era um problema as pessoas ainda tenderem para o mero conhecimento, para as filosofias, encherem a cabeça delas dessas coisas. Mas João, ele levou para aquelas pessoas ali uma outra visão. E ajudou a igreja em Éfeso e produziu na igreja em Éfeso uma igreja sadia, normal, cooperadora com a obra do Senhor. Depois, se vocês forem ler, vocês vão ver que a partir da ajuda de João, a igreja em Éfeso passou a mandar pessoas, enviar pessoas para a obra do Senhor. Então, irmãos, esse ministério de João, olhando para o Evangelho de João, olhando para as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª epístola, olhando para o Apocalipse, que também é de João, você pode chegar à seguinte conclusão: esse ministério é cheio de espírito, esse ministério é de vida, é disso que nós precisamos. Sabe o que eu e você precisamos? De espírito e vida. Sai daqui hoje, se você sair daqui hoje, na esfera, né, muito conhecimento, não vai te ajudar muita coisa. Você pode sair daqui talvez um pouco soberbo, um pouco arrogante. Eu sei demais, salto alto. Mas se você sair daqui, dentro dessa esfera do ministério do Espírito e vida, você sai daqui pronto para servir as pessoas. Você sai daqui pronto para apoiar a obra do Senhor. Você sai daqui pronto com o coração cheio de amor. Você encontra com a pessoa, não encontra mais com ela de qualquer jeito. Você vê uma pessoa no elevador, você não vai olhar para ela mais de qualquer jeito. Você vê uma pessoa dentro do trem, dentro do ônibus, na rua, nas praças, você não vai mais olhar da mesma forma. Você vai olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque você está dentro de um ministério de espírito e vida. É nesse ministério que nós estamos. De onde é esse ministério? Ele veio de onde? De que homem? Esse ministério veio de Deus. E é nele que nós estamos. Então, tudo que nós fazemos hoje, irmãos, é dentro dessa esfera do ministério de espírito e vida. Vamos aproveitar o máximo possível tudo que nós fizermos. Não vamos fazer só por fazer. Não vamos fazer como mera atividade. Não vamos ter só reuniões disso e daquilo. Mas vamos ser pessoas proativas, pessoas dinâmicas, pessoas que saem, pessoas que oram com os outros, pessoas que levam o jornal Árvore da Vida, pessoas que levam um livro, pessoas que levam a palavra para as pessoas, para outros. Não sei se você pode dar amém para isso. Vocês ficaram olhando para mim assim como... Esse camarada está em que planeta? Que planeta esse sujeito está? Eu achei. Hã? Amém. Irmãos, esse ministério está fazendo isso com a gente. Ministério da Nova Aliança. Esse único ministério, essa única linha ministerial, ela está nos tirando da terra cada vez mais e nos levando para os lugares celestiais. Está nos fazendo olhar diferente para as pessoas. Começando em casa, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Começa em casa, nas reuniões, olhar diferente para os irmãos. Nada de picuinha, nada de, não olhou para mim, não deu bom dia, não me cumprimentou. Embora dessa igreja, quero ir para outra igreja. E fala igreja, hein? Vamos mudar de igreja? Não. Vamos valorizar o que o Senhor nos deu? Vamos valorizar esse ministério, Joãozinho. Esse ministério, irmã Nilza, é de espírito e vida. É nesse ministério que nós estamos engajados. É nele que nós estamos comprometidos. É com Ele que nós estamos comprometidos. Nós temos uma aliança com Ele. Essa é a nova aliança. Esse é o novo pacto de Deus com o homem. Você quer se divorciar de Deus? Não, cada vez mais conectados. Cada vez mais conectados. Cada vez mais conectados. Esse é o sentido, irmãos, desse único ministério. Então, graças ao Senhor, o Senhor preservou. E eu quero prosseguir aqui, dizendo que nos nossos dias, o Senhor levantou o irmão Dong. O irmão Dong enfrentou muita pressão, muita oposição,
para ele poder sustentar esse ministério de Espírito e Vida. Mas ele sustentou. Quem fala assim, irmão Dong, aquele velhinho pequenininho. Velhinho pequenininho? Ele é um homem grande. Ele é um homem guerreiro. Ele é valente. Eu quero ser 1/1000 do que ele foi. Sei lá. Que o Senhor possa usar cada um de nós aqui. Fidelidade. Irmãos, isso não dá segurança para a gente? Quando você está andando num caminho, bem sinalizado, você não se sente seguro? Hã? Pega uma rodovia aí, bem sinalizadinha, as faixinhas bonitinhas, né? Se for à noite tem olhinho de gato, as placas de advertência, cuidado, proibições. Não dá boa segurança para a gente? Agora, quem não dá atenção para isso, se acidenta. Quem ignora isso, se acidenta. Quem não sabe isso, morre. Vai comprar carta de habilitação. Tira a carta, que você vai ter que se preparar. Você vai ter que conhecer os códigos. Você vai ter que conhecer as placas. Então o Senhor está fazendo isso comigo, com você aqui na igreja. No Ministério da Nova Aliança. Para que você saiba de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Mais do que isso, para dar para mim e para você responsabilidade. Saímos aqui hoje de manhã e saímos de cada reunião com mais responsabilidade. Sendo daqui, para onde que eu vou? Não! Vamos cuidar de gente. Vamos orar por gente. Vamos cuidar, visitar. Vamos apacentar, vamos pregar. Amém? Queria agora dar uma atenção para os nossos visitantes, quem está vindo pela primeira vez. Levanta a mão, primeira vez. Que permanece na reunião, né? Amém, muito obrigado. Podem ficar em pé. Está vindo pela primeira vez ali. Muito obrigado. Ali também, muito obrigado. Vamos dar umas palmas, né? Para os nossos visitantes. Os irmãos da recepção, eles vão dar um pequeno brinde, uma pequena lembrança, um agradozinho aí para você não se esquecer de nós e continuar nos visitando, tá bom? E eu quero orar por você agora. Pode ser? Pedir para toda a igreja ficar em pé novamente. Ó Senhor Jesus. Vocês podem invocar junto comigo? Ó Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Pode invocar. Ó Senhor Jesus, é neste nome, cheio de poder, cheio de autoridade, que nós colocamos os nossos visitantes na Tua presença, nas Tuas mãos. Cuida deles. O Senhor sabe das suas necessidades, das suas carências, da sua história. Senhor, que o Senhor possa supri-los, sustentá-los, aparecer para eles, se revelar cada vez mais para eles e tornar cada um deles um ministro da nova aliança, um cooperador do Senhor, um parceiro do Senhor na obra do Senhor. Também entregamos toda a igreja de São Paulo, todas as igrejas próximas, aqui representadas. O Senhor possa continuar nos abençoando, nos levando adiante. Obrigado, Senhor, pela Tua obra que tem sido realizada no nosso meio. Obrigado pela comportagem dinâmica, pelo Avança Jovem, pelo Bucafé, Senhor, pelo Expolivro, pelo SEAP. Senhor, cada item desse, a editora Árvore da Vida, a Estância Árvore da Vida, cada serviço da igreja, cada irmã e cada irmão envolvido, entregamos a Ti, Senhor. Abençoa a nossa coordenação, a nossa união, a nossa, Senhor, cooperação em cada um desses itens, a nossa entrega a Ti. Que o Senhor possa ser glorificado, magnificado, exaltado. Jesus é o Senhor!